Emerson Pansieri tá na área, notícias do Cruzeiro, um abraço, boa tarde, Pansieri. Um abraço, boa tarde também para você, João Vitor Cirilo, para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, grande Alexandre Simões, Alê também, nosso Alê Oliveira e você ligado na programação da Rádio de Minas. Olha só, eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair, Betfair é time grande e está nos maiores campeonatos. Ô Cirilo, o Cruzeiro ontem voltou aos trabalhos na Toca da Raposa e daqui a pouco eu vou trazer alguns pontos importantes dessa reapresentação, mas é porque ontem também teve um encontro, né, uma confraternização dos atletas com as suas famílias e o Pedrinho, né? E também toda a diretoria do Cruzeiro. Foi uma festa que contou com a participação também do cantor Gustavo Lima, que é amigo pessoal do Pedrinho, são amigos há muito tempo. E ele foi até presenteado, né, o Gustavo Lima, com uma camisa do Cruzeiro, das mãos do Caio Jorge, do Cássio e do Matheus Pereira. Ganhou também lá um sócio 5 estrelas, enfim, uma movimentação, um movimento do Cruzeiro para unir também as famílias, para deixar os atletas próximos e também até as diretorias conhecer as famílias e tudo mais. Foi um momento de descontração por parte do Cruzeiro, que começou esse trabalho ontem à tarde na Toca da Raposa, pensando no compromisso contra o Palmeiras. Ô Cirilo, e até o Cruzeiro postou nas redes sociais lá, o Gustavo Lima com a camisa 10, o Pedrinho também falando que era uma alegria receber esses familiares. Dá para perceber que é uma gestão bem diferente da outra, né? Inclusive nesses aspectos sociais, assim, algumas coisas. O Pedrinho faz questão de estar próximo também dos familiares dos atletas. Para esse momento de um começo de trabalho, né, Pansieri? Um novo ambiente, trazer a turma para mais perto, fazer uma relação mais próxima também, que eu acho que não existia com tamanha proximidade, né? Não existia não. Não existia em vários aspectos, né? Então, em outros aspectos também, eu não me canso de falar o dia que eu fui lá recentemente na porta da Toca da Raposa, fazer aquela chegada do Wallace, que veio num voo fretado, e aí o Cruzeiro abriu as portas, né? O departamento de comunicação, com o Bruno Faleiro, com todo mundo que tá lá, né? O Aleixo, o Girafa, enfim, todo mundo, o Estevam, eles abriram as portas pra gente ficar ali dentro da toca, esperavam chegar e fazer ali um breve registro, né? Com o jogador. Não queríamos nada demais, né? Só queríamos levar informação pra quem tá do outro lado, quem ouve a Itatiaia, quem acompanha as redes sociais, quem acompanha no YouTube. Eu acho que é uma maneira mais fácil de lidar também com tudo, né? Com todos os aspectos da vida, e aí foi uma oportunidade também do Pedrinho e da diretoria do Cruzeiro ficar próxima, né? Todos ficarem próximos dos familiares desses atletas. Passado essa confraternização, o Cruzeiro volta aos trabalhos também na quarta-feira, então amanhã, pensando no compromisso contra o Palmeiras. E aí, Cirilo, uma coisa que eu pus na nossa manchete tem a ver com Juan Inácio Dineno, jogador que ainda não fez a estreia com a camisa do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, jogou sim o Campeonato Mineiro, onde fez 5 gols e depois acabou se lesionando. Na verdade, até naquela reta final dava para ver que ele já estava tendo alguns problemas, né? E o problema era na região do pubis. Passou por uma cirurgia, fez uma cirurgia, está recuperado e voltando também aos treinos com os companheiros, fazendo trabalho um pouco mais intensificado essa semana, começou a fazer trabalho híbrido na semana retrasada, e aí, Cirilo, fica a expectativa se para esse jogo contra o Palmeiras, pelo menos para ficar ali no banco de reservas, já vai ter o dinheiro para esse confronto. Ô Simões, vamos lá, o Cruzeiro tá, inclusive com esse assunto de ataque, ele chama atenção, porque o Cruzeiro tem jogado aí nos últimos meses sem um centroavante de ofício, né? O Cruzeiro contrata o Caio Jorge e tem o Dineno prestes a retornar. Você imagina esse Cruzeiro do Seabra com um centroavante de volta ou mantendo o modelo, hein, Simões? Ô Cirilo, eu acho que não tem problema nenhum de ter o centroavante de volta, até porque tem jogo e jogo, né? Cada partida é uma característica diferente, eu acho que o Cruzeiro pode ter formações diferentes, tem as Copas. O interessante é que o Cruzeiro tem 2 centroavantes, mas com características totalmente diferentes, né? E isso é muito útil. Caio Jorge é um cara mais de movimentação, mais de habilidade, de qualidade, até velocidade. Já o Dineno é o típico centroavantão de área mesmo. Muito bom no jogo aéreo, né? Que com certeza vai ser muito útil em vários momentos da temporada. É o Seabra ganhando opções, e mais do que opções, né, Cirilo? Opções de qualidade.
Porque eu vejo o Dineno como centroavantão, como um jogador de qualidade, um bom jogador, uma peça importante para esse elenco do Cruzeiro. Mas acredito que o Caio Jorge está à frente dele aí na disputa pela titularidade. Ale, como você observa esse ataque do Cruzeiro que tem funcionado de uma maneira diferente, né? O Matheus Pereira lá descansando nos momentos aí de defesa, com um ataque mais móvel. Você enxerga o Cruzeiro daqui a pouquinho voltando a ter um centroavante? Você acha que o Caio Jorge é de fato um centroavante com um pouco menos mobilidade? Como você observa esse ataque aí do Ceará? Eu vou te falar uma notícia, não sei se o Dineno, ele nos ouve, não? Talvez ele esteja escutando nesse momento. Ô, Dineno, acho que a tua batata deu uma assada agora, porque eu acho que ele perdeu muito espaço, viu? Ele, na verdade, nunca me convenceu, assim, de... Deu tempo, né, Ale? O campeonato estadual ele jogou todos os jogos, né? Curiosamente, ele jogou todos os jogos, impressionante, até poderia ter sido feito um trabalho ali de... que era muito carente, né? Porque ficou com o Gilberto que não tava na pegada, depois... acabou ficando ali papagaio, ficou meio sem centroavante. Aí chegou um Dineno, já era muito melhor do que o Cruzeiro tinha. Mas acho que o Caio Jorge está muito à frente, acho que o Lautaro pode fazer a função e acho que à frente do Dineno ainda tem esse esquema que você citou e que está dando certo, sem um centroavante assim, né? Então acho que o Dineno é mais para algumas circunstâncias de jogo, sabe? Quando a bola tá transitando muito na área, jogo aéreo, aquela briga ali do centroavante contra os zagueiros, mas acho que ele perdeu muito espaço, até porque ele não fez parte desse momento de alta do Cruzeiro, né? Jogando bem e tal, e tecnicamente para mim tem as suas limitações. Então, vou te dizer que hoje para mim ele perde pro Caio Jorge, ele perde eventualmente pro Lautaro e ele perde para não ter um centroavante. Para mim ele é circunstancial, depende da situação do jogo. Vamos ver, né, como é que vai se desenhar esse ataque do Cruzeiro a partir de agora com as novas opções, Pansieri, e para entender também essa entrada dos novos reforços aí nessa equipe do Fernando Seabra, que teve um titular dos novos reforços no fim de semana e outros 2 estreando no segundo tempo. E aí o que acontece dentro dessa linha do próprio ataque, né? Pra gente falar mais do ataque do Cruzeiro, tem algumas peças que elas estão com uma produção alta, né? O próprio Arthur Gomes, estamos falando aqui dos últimos jogos do Arthur Gomes, o Barreal, ele acaba tendo uma peça ofensiva, apesar de ali também compor o meio campo, ele chega com força na frente. Tem o Matheus Pereira, que é um homem de criação, mas que chega com força também na frente. O Cruzeiro agora vai ganhando peças, por exemplo, o Lautaro Dias, que entrou no último jogo, o Caio Jorge não fez a estreia, e quando analisamos essa situação do Dineno, é porque o Cruzeiro mesmo, centroavantão de origem, é ele, né? O Cruzeiro não fez a opção por contratar outro jogador com essa característica. O Lautaro também sai muito, né, da área, e o Caio Jorge, ele tem essa característica de jogar por dentro, mas ele também pode sair, caso seja necessário, pode fazer essa saída de área. Mas o Cruzeiro, então, ele nem vai buscar mais atletas para esse setor, não vai buscar contratação. Então, enfim, é com esse grupo que tem lá, Cruzeiro que emprestou recentemente o Rafael Papagaio, que não estava nos planos do Cruzeiro, foi jogar no Kyoto Sanga do Japão, e aí dá mais espaço para esses jogadores de frente. E tem ainda os jovens, né? Se você for olhar em consideração, o Cruzeiro volta e meia relaciona o João Pedro, sempre coloca ali em um jogo ou outro o garoto para também vivenciar esse banco de reservas. Outros atletas podem ser experimentados, como o próprio Arthur Viana, que é um jogador do Sub-20 também, em algum jogo ou outro também ele é relacionado para as partidas do Cruzeiro. Pensando no duelo contra o Palmeiras, tem um jogador, Cirilo, que eu acho que ainda talvez não volte, que é o Marlon. O Marlon segue fazendo tratamento no departamento médico do Cruzeiro. O Kaique vive boa fase. E aí não tem por que você tem um jogador numa alta intensidade fazendo bons jogos, colocar um atleta que ainda não está 100%. Talvez ele consiga pegar essa janela de treinos mais pro fim da semana, mas eu acho que para esse duelo contra o Palmeiras, ô Cirilo, pelo que a gente está vendo e analisando, ainda vai ser Kaique. Eu acho que é uma tendência a permanência do jogador. Boa, vamos ver, né, como é que vai ser determinada aí essa questão de departamento médico. E nesse bloco do Cruzeiro, para fechar, quero destacar uma notícia que pode vir a ser relacionada ao Cruzeiro na sequência. Vocês viram que o Boca Juniors fez a inscrição dos reforços dele de uma maneira equivocada e os caras não vão poder jogar contra o Independente Del Valle na Sul-Americana? O Boca e o Del Valle vão se enfrentar já a partir dessa quarta-feira, e o vencedor do playoff vai pegar o Cruzeiro na sequência nas oitavas da Sul-Americana.
houve uma diferença de horário, porque ela existe já há certo tempo, entre Argentina e Paraguai, né? O Boca escreveu os caras no horário da Argentina. E pelo visto era até o horário do Paraguai. Eita, deu pra entender? Deu. E aí a Conmebol deu uma notificada, e aí o Gary Medel, o Tomás Belmonte, o Brian Aguirre e o Milton Jimenez não estão habilitados a enfrentar a equipe do Del Valle nesse mata-mata. Tá bom pra você, Simões? Tá ótimo. O Medel é meio que um reforço, né? Não, eu tenho muita resistência a zagueiro de 1,70 m. Você tem mesmo. Tem muita resistência. Além do mais, né, que no Vasco, uma passagem bem, né? Até fora do campo problema também, enfim. Um fato, o Boca Juniors que era pode o Pantufo, o diretor lá? Era o Pantufo, o diretor, não? O presidente lá é simplesmente Juan Román Riquelme, né? Eita. Rolou algum errinho lá de certa gravidade e o Boca Juniors vai pegar o Del Valle sem os reforços. Vamos ver quem vai pegar o Cruzeiro na sequência da Sul-Americana. E até pra gente arrematar essa primeira parte do Cruzeiro, vale destacar, Cirilo, que está sendo avaliada também essa lista com as alterações que vão ser feitas para a competição. Muita gente está falando assim, são 5 nomes, né? A Conmebol permite 5 nomes. E um deles é o próprio Rafael Cabral, né? Que o Rafael Cabral estava inscrito para a disputa da Copa Sul-Americana e aí tem o Cássio, né? Então, vamos colocar assim, já é um atleta que não está no clube e não é uma alteração de um jogador que está lá. Os outros sim. Só que essa lista da Conmebol vale explicar que desde a questão da pandemia, ela aumentou o número de inscritos, né? Então são quase mais 50 jogadores. Você pode colocar a molecada do Sub-17, os crias do Sub-20, então dá para você ampliar o leque. Desde quando aconteceu a pandemia, foi uma forma de trabalhar aí da Conmebol e de outras entidades esportivas também pelo mundo. Mas os novos reforços, o Cruzeiro contratou 7, pode inscrever 5, né? O Cruzeiro pode inscrever 5. Nessa próxima fase. O Cássio e mais 4. O Cássio mais 4. Então, por exemplo, vai ter que ter aí uma avaliação, mas eu acho que talvez esses mais jovens, né? O Jonathan Jesus e o Fabrício Peralta devem ficar de fora da lista. Aí passou de fase, tem mais mudança. Na verdade, essa lista já é a definitiva, né? Não pode mexer mais? Não, as oitavas você já vai embora. Aí depois quando você faz essa alteração, ela é permitida para playoffs e oitavas. Vamos pensar, ok. Aí você tá dizendo que poderiam ser o Wallace, Mateuzinho, Caio Jorge, acho que esses 3 são certezas. Lautaro. E o Lautaro. E o Cássio. E o Cássio, ok. Mas a gente entende, mas o Cruzeiro tem mais problema de zagueiro ou de atacante? De zagueiro. Porque tem 2. Aí tem o Neres, que ainda permanece no grupo. Né? Permanece no grupo, a gente percebe que está sendo evitado colocar ele para jogar em Belo Horizonte. O Vidalba, que tem 1,75 m, e o Pedrão da base. Então acho que isso aí também pode pesar, tá? Dependendo do desempenho do Jonathan, por essa necessidade, talvez possa sobrar pro Lautaro. Porque aí tem Arthur Gomes, tem Gabriel Veron, tem Robert. A boa discussão. Certamente vamos voltar nela na sequência. É interessante, porque claro. Tem tudo a ver com o que você disse do Boca, e o Cruzeiro realmente está pensando nessa lista, porque os confrontos dia 14 e dia 21. Vamos colocar nas semanas, né, Cirilo, para facilitar a cabeça de quem está acompanhando, de agosto, quando o Cruzeiro faz esse enfrentamento aí contra Del Valle, contra a Boca, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro já foi classificado direto, não faz esses playoffs, essa repescagem, como queiram. Eu falei em nome de Betfair, tem apostas grátis toda semana, você pode jogar com a Betfair, lembrando em que Betfair é time grande. Boa, Pansieri, tô revirando aqui sites com regulamentos, parece que passando depois, você tem mais 2 possibilidades de mexer, 3 e 3, mas aí você vai passando de fase e isso vai alterando. Então quem não foi inscrito primeiro, se o Cruzeiro passar, depois pode mexer na lista, mas aí vamos organizando aqui para trazer informação aqui na Itatiaia. Vamos fazer uma pausa rápida, já tem mais Rádio Esportes.